galera, vamos para as informações. Eu vou começar falando do Vitão, que chorou em sua entrevista de apresentação ao Flamengo nessa sexta-feira. Eu vi muito torcedor do Internacional chateado por conta disso. Gente, sejamos francos, o Vitão sempre quis jogar no Flamengo, desde quando recebeu proposta em janeiro do ano passado. A questão é que o Flamengo não se acertava com o Internacional. Era o sonho dele jogar com a camisa do Flamengo, ele mesmo falou isso. Então, acho bacana demais, engraçado como está se tornando comum a gente ver a apresentação de jogadores no Flamengo chorando e emocionados com a chegada ao rubro-negro carioca. Bacana demais, toda a sorte do mundo ao Vitão, que ele consiga performar muito bem, que ele consiga brigar pela titularidade. É um jogador de altíssimo nível, eu gostei demais da chegada dele, extremamente humilde, com a família ali, com a filha dele, sensacional. Parabéns ao Vitão pela coragem dele de falar o que ele falou hoje, porque poucos jogadores têm essa coragem. Inclusive, em um passado recente, a gente via jogador chegando ao Flamengo dizendo que sonhava em voltar para a Europa. Agora é o contrário, jogador chegando dizendo que tem muito orgulho de vestir a camisa do Flamengo. E quem terá orgulho de vestir a camisa do Flamengo é a garotada que vai estrear no Campeonato Carioca nesse domingo contra a Portuguesa, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu venho, de maneira carinhosa, obviamente, chamando essa garotada de Fla Kids, que terá o reforço de um jogador do elenco principal no ataque. E eu apurei, lembrando, isso ainda não é oficial, o clube não divulgou a lista de relacionados para pegar a Portuguesa nesse domingo. Tem Alan, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Douglas Telles, Eduardo, Klazen, Germano, Guilherme, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Salles, o Wallace, ele mesmo, e Wanderson. Venê e o Rian Roberto, destaque, calma. Rian Roberto não foi relacionado porque ele está em processo de transição depois de se recuperar de uma grave lesão muscular. Pessoal, mais informações sobre o goleiro Andreu. Nessa sexta-feira, na parte da tarde, a diretoria do Botafogo ligou para os principais representantes do Andreu, tentando fazer com que ele não deixasse de ir para o Botafogo. Tarde demais, já tem um acerto com o Flamengo está negociando com o Gil Vicente a liberação imediata desse goleiro. Nós já explicamos que a chegada do Andreu não vai mudar em nada no interesse do Flamengo em ter o Gabriel Brazão do Santos, porque o Flamengo entende que o Andreu é uma oportunidade de mercado, um jogador valorizado no mercado da bola, e que o Flamengo teria o jogador de graça ou custando, entre aspas, apenas 1,5 milhão de euros, jogador jovem. E por que eu falo isso? Porque o Flamengo ofereceu 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente pela liberação imediata. Se o Gil Vicente não liberar agora, o que a chance é grande, tá? Porque está no meio de temporada, o Flamengo assina um pré-contrato com esse jogador e ele chega no meio do ano. Então, repito, o interesse do Flamengo em Andreu, tendo Andreu, não vai mudar em nada na contratação ou na tentativa de contratação do goleiro Gabriel Brazão, que hoje está no Santos. Inclusive, o Gabriel Brazão deu coletiva, não senti firmeza na permanência dele no Santos, não, hein? Bastidor. O Flamengo não fez nenhum movimento ainda, porque sabe que ele vai trocar de representante a partir do dia 24 de janeiro. Então, o Flamengo, de maneira estratégica, está esperando esse movimento do Gabriel Brazão para depois dar o bote. E por falar em Santos, o Santos quer um atacante do Flamengo. Trata-se de Michael. Pois é, o telefone do José Boto tocou e era a diretoria do Santos demonstrando interesse em Michael. O Santos quer por empréstimo. Até perguntei a uma pessoa do Flamengo qual seria o modelo de negócio. Ele falou: Venê, o modelo de negócio é o mesmo de clubes brasileiros que não têm dinheiro para pagar, que é no caso do Santos. E de fato eles não têm, tá? Eles não têm. Eles estão muito próximos de vender um jogador, lateral esquerdo Souza, por 16 milhões de euros ao Tottenham. E assim, é muito doido isso, porque para tentar ficar com o jogador, o Santos ofereceu uma valorização salarial assim absurda mesmo. Inclusive, o lateral esquerdo Souza do Santos, que está sendo vendido ao Tottenham, tem os mesmos empresários do Andreu. Então, vocês sabem, a relação é muito próxima com o Flamengo. E por isso que eu soube disso. Que o Santos está vendendo esse jogador, tentou ficar com ele, oferecendo um salário absurdo, sendo que a pessoa até brincou comigo e falou assim: como que o Santos oferece isso para o meu jogador?
O Santos não tem dinheiro em caixa sobrando assim. Então é por isso que o futebol não vai para frente. Mas enfim, aí o Santos está tentando a contratação do Michael por empréstimo, tá? O Flamengo, eu acredito que não vai fazer esforço para ficar com o Michael, mas é aquilo também, né? Depende de como será o modelo. O jogador tem que ser valorizado, senão é melhor ficar no Flamengo como opção. Se for para, entre aspas, perder tempo no Santos, é melhor ficar no Flamengo como opção, a ver qual será a postura do Flamengo. Mas de fato o Santos está tentando ser a contratação de Michael por empréstimo. E aí José Boto está conversando com Alexandre Matos, diretor do Santos. Sobre o Pombo, rapaz, o Flamengo. O Flamengo não é nem de querer jogador ex-fluminense. Não, imagina. Nunca aconteceu, imagina. né? Tem isso aí. Ó, o Papa ele tá dançando a dancinha do Pombo lá. Tem isso, seu Papa, hein, Raíza? Deixa a Raíza passar, ela tá por dentro aí. Ô, Ilan, a gente já falou algumas vezes aqui, né, que o Richarlison é um jogador que o Felipe Luiz é um sonho pro Felipe Luiz. Amor platônico. O Flamengo já chegou a tentar a contratação do Richarlison no ano passado, como a gente até trouxe aqui na época, né, que o Flamengo tinha feito aí uma oferta pelo Richarlison, e eu acho que se você colocar esses atacantes todos, Richarlison, Gabriel Jesus, Caio Jorge, todos eles numa bandeja e falar pro Felipe Luiz assim, Felipe, escolhe um desses. O Felipe vai escolher o Richarlison. Ele gosta muito do Richarlison, muito mesmo. Agora, a situação do Richarlison, e recentemente eu conversei, não tem 2 dias, tá, Elan? Eu conversei com uma pessoa do staff do Richarlison, que eu fui justamente perguntar, e aí, o Flamengo já chegou no Richarlison nessa janela? Já tem alguma coisa? E essa pessoa me disse o seguinte, olha, até agora não teve nenhuma novidade aqui pra gente, né? A gente sabe que o Flamengo gosta muito do Richarlison, que o Felipe Luiz gosta muito do Richarlison, mas o Richarlison tá bem no Tottenham, é titular lá no Tottenham hoje, o treinador gosta dele, etc. É possível, sim, que depois da Copa do Mundo o Richarlison tenha uma transferência, né? Até porque o próprio Tottenham vai tentar ganhar um dinheiro também em cima do Richarlison e toda aquela coisa. O próprio Richarlison vai pensar em novos ares, mas o que me passaram é que é difícil que ele volte ao Brasil. Mesmo que ele saia do Tottenham, ainda é difícil que ele volte ao Brasil. E se ele decidir voltar ao futebol brasileiro, eu tenho certeza absoluta que não vai ser só o Flamengo que vai tentar a contratação dele. Eu acho que outros times, o próprio Palmeiras já tentou a contratação dele em algum momento. O Vasco próprio tentou. Fluminense, né? O Fluminense tentou muito ano passado. Tentou muito. Na época que o Flamengo estava tentando, o Fluminense também tentou. Ele não é o Flamengo, a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. A preferência do Richarlison não é o Flamengo. Tanto é que o torcedor do Flamengo tem uma restrição. Se você pegar os comentários, o torcedor do Flamengo tem uma restrição com ele, tá? Isso Por que é verdade, tem essa restrição, hein, Papa? Porque sabem que o cara não é Flamengo, velho. O torcedor mas do tem que ser Flamengo Flamengo gosta. pra jogar no Flamengo agora? Não é isso. O torcedor do Flamengo não gosta quando já ficou claro em algum momento Eu acho que que ele foi não por tem a preferência algumas de jogar falas do Richarlison, né? Foram algumas falas do Richarlison. Em 2019, por exemplo, o torcedor do Flamengo ficou muito chateado quando foram perguntar para ele se o Flamengo disputaria, o Flamengo do Jorge Jesus disputaria o título na Premier League. Ele falou que não, o torcedor do Flamengo ficou chateado. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Richarlison, né? E nessa entrevista que eu fiz com ele, ele virou e falou assim, os torcedores ficaram chateados comigo, inclusive o Richarlison que falou, os torcedores ficaram bravos comigo, tá? Com razão, com razão. Sem nem o que ele disse, mas tá certo. Você que fez ele falar aquilo. Você induziu ele. Ele falou que o Pedro tinha que sair do Flamengo, né? Naquela época que o Pedro vivia no banco pro Gabigol, ele falou, não, o Pedro tem que sair do Flamengo, porque no Flamengo o Pedro não vai ter o espaço que ele merece, né? Porque tem o Gabigol ali, então o Pedro nunca vai ser titular, aquela coisa toda. O torcedor do Flamengo ficou revoltado com o Richarlison, revoltado comigo pela fala do Richarlison. E tem, então, algumas dessas situações, assim, o torcedor do Flamengo tem uma implicância com o Richarlison. Mas é um jogador que o Felipe Luiz gosta demais. O que eu me lembro vagamente aqui, eles volta e meia, não tem feito isso agora não, mas volta e meia fazia postagem, né, falando do Fluminense quando ganhava alguma coisa, ganhava um clássico, ganhava um título, Libertadores, essas coisas todas, ele sempre fez postagem, sempre se manifestou falando de Fluminense, e me lembro de ter zoado o Flamengo alguma vez com coisa de Fla-Flu. Ele é vascaíno, né? De infância ele é vascaíno. Ele é vascaíno de infância, mas sempre que podia, dava uma zoadinha no Flamengo, em algum adversário do Fluminense. Mas já tem um tempo que eu não vejo nada desse tipo aí.
Agora, ano passado, o Mário falou com ele, o Mário é próximo dele, né? O Mário tem essa coisa, ele tem muito relacionamento direto com o jogador. Então, assim, ele tentou muito o Richarlison no ano passado, e me lembro do Mário ter dito, não, o Richarlison me prometeu que a hora que ele voltar, ele vai voltar pro Fluminense. Então, o Mário fica marcando esses caras dessa forma, assim. Não acho que seja uma garantia de nada, não. Porque se o Flamengo botar uma grana pesada na mesa, o Palmeiras, não acho garantido que se ele voltar ao Brasil, voltaria ao Fluminense. Olhando o mercado agora, então, eu não confio em absolutamente nada que algum jogador pode fazer, assim. Tu fala, não, duvido que esse cara vai pro time tal. Quando você vê, o cara tá lá vestindo a camisa... A questão é que ele tem mercado na Europa, né, Raiz? É isso, né? Quem falou com você disse que dificilmente ele vai voltar pro Brasil, seja agora, seja no meio do ano. E há 6 meses da Copa, né? Porque ele tem mercado na Europa. Tem mercado na Europa. Bastante. Janela, assim, o que essa pessoa me falou que nessa janela é quase impossível. Só se acontecer alguma coisa muito diferente na cabeça dele, até porque ele entende que tá adaptado lá ao esquema do treinador, vem sendo bastante utilizado. Tem Copa do Mundo, né? Então seria uma transferência, seria para exatamente depois da Copa do Mundo. Só que o que essa pessoa me falou é que também não acredita muito que ele viria para o Brasil nessa transferência, que tem mercado na Europa e também a Arábia Saudita, né? Os clubes da Arábia Saudita já vêm monitorando o Richarlison, a possibilidade do Richarlison há um tempo, então ele também tem mercado por lá. Aí eu não sei, aí teria que ver também como vai ser a Copa do Mundo, porque, gente, é o que eu tenho falado, a Copa do Mundo, para esses jogadores, o Richarlison tem boas chances de ir, né? O Ancelotti gosta dele. Você faz ali uma boa Copa do Mundo, abre um monte de porta, né? E aí muda tudo. Então, assim... E ele tem contrato, tá? Até meio de 2027, o contrato do Richarlison. O que me passaram é que essa transferência pro meio do ano seria justamente porque não faria uma renovação no Tottenham, e aí pro Tottenham faria mais sentido negociar o Richarlison nessa janela. Exatamente. E levantando essa questão da Copa do Mundo, vou aproveitar para fazer esse parêntese aí em relação ao Richarlison. Ele merece para a Copa, pelo que tá jogando hoje? Eu não acho, não. Eu particularmente, não sou fã do futebol do Richarlison. Nunca fui, assim, um grande fã do futebol do Richarlison, não. E acho que na seleção, principalmente, assim, não tem tido boas atuações. Toda vez que o Richarlison foi convocado e teve oportunidade, eu acho que não jogou para isso. Eu entendo o fato dele ser um cara de confiança do Ancelotti, que já trabalhou com ele, mas no Everton, se eu não estou enganado, mas, sinceramente, eu não me sinto confiante com o Richarlison ali na frente. Ainda mais a gente estava falando agora, né? A gente tem o Igor Thiago comendo a bola na Premier League, a gente tem Vitor Roque muito bem, Caio Jorge, a gente citou vários nomes de jogadores que o Pedro voltando a ter condições de jogo em breve, Igor Jesus. Cara, eu acho que tem muito cara que tá merecendo mais hoje uma chance, não necessariamente ser titular, tá? Mas uma chance de estar na seleção brasileira Pereira, à frente. Que não era a mesma posição, né? Mas, então, eu acho que tem muito cara, assim, pra mim, que hoje joga mais do que o Richarlison. E olhando pra Premier League, ele não é o melhor atacante brasileiro da Premier League. Então, assim, eu particularmente não vejo... Eu repito aqui, entendo o Ancelotti, porque ele tem uma expectativa em cima de um jogador que ele já conhece. Né? E talvez o pouco tempo de trabalho não permita ele abrir um leque ainda até a Copa do Mundo, 6 meses. Não sei se teremos grandes alterações na seleção. Agora... Eu, sinceramente, prefiro o Igor Jesus, prefiro o Igor Thiago ganhando uma oportunidade. Acho que seria... Cara, o próprio Carlos Vinícius... É isso aí, nação rubro-negra. O Braga pede mais de 120 milhões para vender Rodrigo Salazar ao Flamengo. O uruguaio é destaque do Braga de Portugal, que já está ciente dos movimentos do Flamengo em adquirir o futebol do meia atacante. Então aí, tá aí, ó. Um nome que o Flamengo tem interesse em contratar. Rodrigo Salazar, provavelmente deve ser o scout do Boto que foi atrás desse jogador, fui atrás de highlights do atleta, muito bom jogador, um cara habilidoso, um cara que vai para dentro, então assim, ótima contratação, se o Flamengo realmente for atrás. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esse jogador. Tem a situação também do Michael indo para a equipe do Santos, por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo top, de qualidade, atualizando vocês a tudo. O Flamengo também está muito próximo de fechar um acordo com o goleiro Andrei, lá do Gil Vicente de Portugal, Então é isso, galera. E informação sobre o Richarlison, gente, nesse exato momento não tem nada. O Flamengo quer dar um tiro certeiro, queria a contratação do Caio Jorge, mas infelizmente não pôde, E vamos ver qual atacante o Flamengo irá buscar. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.